Vamos falar um pouquinho sobre o DeepSeek, mas vamos fazer isso de uma maneira um pouco menos hypada, tá, galera? Porque eu acho que a gente já chegou no ponto que tá um echo chamber do caramba. Tem um monte de gente repetindo o que falou anteriormente e o bom conhecimento tá se perdendo aí no meio do caminho. Então, vamos dividir esse vídeo aqui em duas etapas. A primeira delas, eu vou ensinar vocês como é que vocês fazem para ter o DeepSeek rodando numa máquina de vocês, sem precisar do serviço online. E no segundo momento a gente vai explicar um pouco mais dos parâmetros técnicos que a gente tem para o DeepSeek. Não vou conseguir explicar tudo com uma profundidade assim muito no detalhe, até porque é um modelo muito bem treinado, é um modelo que passou por uma série de otimizações ali no meio do caminho. A gente vai explicar duas dessas otimizações aqui para vocês. E depois vamos falar um pouquinho dessa hype toda que está por em volta da DeepSeek, tá? Eu não vou entrar nos parâmetros de empresa, de AI, NVIDIA, etc. Mas vou falar um pouco do porquê que a galera tá tão prestando atenção nesse modelo aqui, beleza? Então vamos lá, vamos começar. Como é que você faz para ter o DeepSeek rodando na sua máquina? A maneira mais simples que você tem de fazer isso é através do Ollama. Eu posso errar essas pronúncias aqui porque eu leio muito mais esses nomes do que eu falo. Então, vai baixar no ollama.com, você vai baixar esse softwarezinho, instalar na sua máquina, depois você vai clicar em Models. E não surpreendentemente, o modelo que a gente tem mais popular agora é o DeepSeek R1. Vai clicar no DeepSeek R1. Depois vai selecionar dentre esses modelos destilados aqui qual que é o modelo que você quer, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre esse processo de destilação já já. E aí, por padrão dele vem com 7 bilhões de parâmetros. Minha máquina tem uma 4070 Ti Super de 16 GB. Ela aguenta esses 32 bilhões de parâmetros aqui, tá? Inclusive, quando você vai pesquisar os requisitos necessários para rodar esse modelo, ele fala que precisaria, teoricamente, de 18 GB de VRAM, mas eu estou conseguindo rodar com 16 de boa. E, só para mostrar para vocês, eu tenho isso rodando enquanto eu estou gravando o OBS. Então, eu já tenho 2 GB direcionados para o OBS aqui. Opa. Já tenho 2 GB direcionados para o OBS aqui e ainda vai rodar mais uns 12 aqui por causa do modelo, beleza? Uma vez que você tiver selecionado o modelo, tá? Vai vir aqui, vai copiar esse comandinho, vai abrir aqui, já estou com ele aberto, deixa eu limpar tudo, vai rodar esse comando e aí, se for a primeira vez que você está rodando esse comando, ele vai baixar o modelo. Lembrando que esses modelos eles são razoavelmente pesados, tá, galera? Esse mesmo de 32 bilhões de parâmetros, ele pesa 20 GB. Vai fazer ele rodar na sua máquina. E uma vez que ele estiver rodando na sua máquina, você vai poder interagir com ele igual você interage com outros chats, tá? Igual outros GPTs. E aqui, GPT hoje em dia já está sendo usado de uma maneira diferente, beleza? Isso aqui que você precisa fazer para poder funcionar. E vamos mostrar aqui os recursos da minha placa de vídeo. Agora, neste momento, estamos usando 13 GB da placa. Tá? Esses números aqui eles nunca são exatos. Eles vão variando o tempo inteiro e cada vez que você roda ele vai dar um número diferente, beleza? Mas ele fica ali entre 12 GB, 14 GB e mais uma vez na documentação que eu encontrei falando sobre os requisitos ele fala de 18, ok? Para este modelo de 32 bilhões de parâmetros. Quanto maior o modelo, né, quanto mais parâmetros dentro desse modelo, mais VRAM a gente precisa, mais memória de placa de vídeo a gente precisa, até que o modelo principal, que é o que de fato compete com os modelos da OpenAI, a gente precisa de 336 GB de VRAM. Isso aqui no modelo quantizado, tá? O modelo quantizado é uma forma de você otimizar a inteligência artificial para consumir menos memória de vídeo. Então, no modelo sem quantização, para vocês terem uma ideia, a gente precisa de 1 TB de VRAM para poder funcionar. Isso aqui equivale a 16 placas A100 da NVIDIA. Eu fiz as contas isso aqui para as H100, e isso aqui nas H100 de 80 GB também, dá mais ou menos $1 milhão em infraestrutura. Estamos rodando um modelo desses destilado em 16 GB de VRAM, tá? Numa placa de vídeo comum aí que eu comprei no meu computador para poder jogar Stalker 2. Então, é isso. Beleza, galera? Galera, desses processos de otimização, né, eu falei da quantização, que é um processo para otimizar o uso da memória da placa de vídeo. Tem um outro processo que acontece aqui, que é onde você vê esses modelos de distill aqui, ó. É o modelo destilado da inteligência artificial. Esse modelo é uma espécie de arredondamento que a inteligência artificial faz para conseguir replicar o comportamento de modelos de linguagem de LLMs muito grandes em um modelo muito menor. E ele faz isso através de um certo arredondamento dos parâmetros que a gente tem ali dentro, né? Eu já expliquei no outro vídeo para vocês como é que funciona mais ou menos a tokenização, que basicamente quando você manda um texto para a inteligência artificial, ele transforma esse texto em algumas matrizes e essas matrizes elas são o sentido do seu texto. E o que esse processo de destilagem ele faz, destilagem, o que esse processo faz é arredondar esses parâmetros para que
um mesmo modelo menor se comporte como um modelo maior. Isso definitivamente prejudica a interpretação e a contextualização da inteligência artificial. Para você fazer isso de uma maneira completa, que é o modelo principal que a DeepSeek usa para poder se comparar a outros modelos grandes, esse processo é deixado de lado. Você vê aqui que a quantidade de parâmetros que a gente tem no modelo quantizado ou não, full model, é a mesma. A gente tem 671 e aí todos os outros menores a gente tem modelos destilados, modelos onde houve uma aglutinação, um arredondamento desses parâmetros que são enviados pela inteligência artificial, tá bem? Ok, galera. Vamos falar sobre a hype que está acontecendo. Meu Deus do céu, a OpenAI, é o fim da OpenAI. Vou mostrar para vocês o benchmark aqui, tá, galera? O modelo que está sendo comparado ao modelo O1 da OpenAI, que hoje é o top de linha deles, é esse DeepSeek R1. E quando a gente está falando do DeepSeek R1, a gente está falando do modelo full, tá? Esse modelo aqui, beleza? Não sei exatamente o que o zero significa. Depois é interessante a gente pesquisar, mas é este modelo aqui que está competindo. E este modelo aqui não é o que eu tenho exatamente rodando dentro da minha máquina, porque o que eu tenho é um modelo destilado. É um modelo que passou por uma otimização severa, tá? Para a gente sair do consumo de, vamos lá, no modelo quantizado de 336 GB de VRAM, que ainda é 6 a 100 de 80 GB, é coisa pra cacete. Para a gente sair disso aqui e descer para 16 GB, que é o que eu tenho aqui rodando, né, para rodar dentro de uma 4090, que isso aqui eu achei too much, tá, galera? Eu tô rodando isso aqui com bem menos. Mas para sair do modelo desses para esse aqui, rolou uma perda aí no meio do caminho, tá? Então, esse modelo aqui, eles têm até no benchmark, a gente está falando desse R1 de 32B aqui, quando a gente está falando de 32 bilhões de parâmetros, obviamente é um modelo que já é destilado, ele ainda se comporta, em muitos casos, melhor do que o OpenAI O1 Mini. Tá? Deixa eu chegar aqui um pouquinho para vocês. Aqui, ó. O OpenAI O1 Mini é esse cinzinha claro. Se vocês observarem aqui, tem muitos casos onde o nosso modelinho aqui, rodando dentro da minha máquina, está se comportando melhor do que o OpenAI O1 Mini. Isso é muito interessante. Eu estou fazendo isso num PC de uma pessoa normal. E, galera, mesmo assim, 1 milhão em infraestrutura para essas empresas é pouca coisa, tá? Rodar o modelo principal deles, que bate no modelo da OpenAI, que é um modelo bastante forte, que até então era o topo que a gente tinha, ter isso aqui rodando em 16 a 100 é muito interessante e é muito barato, tá? Como é que a galera faz a estimativa se a OpenAI nunca abriu a infraestrutura deles? Eles usam pela precificação que eles colocam. Entendeu? Porque uma vez que o modelo é open source do lado de cá e a gente sabe o quanto de recurso ele está consumindo, a gente consegue ver pelos scores como é que o modelo se comporta e pelo preço que a OpenAI está cobrando. Porque daí a gente consegue inferir quanto que eles estão gastando de infra, sacou? E galera, o mesmo preço, as pessoas que fizeram as contas falaram que esse modelo aqui, ele custa de 20 a 50 vezes menos do que o modelo da OpenAI, tá ligado? Então, faz as contas. Se o markup, supondo, né, que a OpenAI tenha colocado o markup deles em 100%, ou seja, você tem 50% do preço para pagar os custos e 50% do preço de lucro, isso significa que esse modelo aqui ainda é 10 vezes mais barato para poder rodar, lembrando, com uma performance melhor na maior parte dos casos, tá? É importante a gente destacar que quando a gente está falando de benchmark de inteligência artificial, tudo isso aqui é passível de discussão. Eu falei também isso no vídeo sobre benchmark de linguagem de programação, e aqui a gente cai no mesmo dilema. É um cenário específico, numa situação específica, com um processo específico, tanto que você tem diferentes benchmarks para diferentes procedimentos. Então, assim, não é algo que a gente tem que escrever set on stone, entendeu? Muita gente está falando muita coisa, muita gente está testando a inteligência artificial agora para testar o uso dela, né? Tem até uma discussão aí sobre censura que eu acho que nem vai caber nesse vídeo aqui, mas é importante você saber que sim, o que eles fizeram foi um breakthrough, é algo que vale a pena a gente dar atenção e é um passo, na minha visão, na direção certa. É um modelo de inteligência artificial open source. Isso por si só já seria um big deal. Um modelo que tem a performance da OpenAI, né, do O1. E open source já significaria muita coisa. Mas não significa que a discussão acabou aqui. Estou vendo um monte de gente falando que nos modelos destilados a alucinação acontece o tempo inteiro. Falando sobre censura. A gente não vai falar sobre isso aqui hoje. Mas é um progresso. É um passo a mais. É só isso que eu tenho para dizer para vocês, galera. Grande abraço e até mais.